Olá meninas, boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Mães Não São nessa tarde de quinta-feira, glória a Deus. Estamos aqui nessa série especial de programas falando sobre as mães da Bíblia, o que a gente pode aprender com essas mulheres, o que elas têm a nos ensinar, qual a experiência que a gente pode aproveitar, não é, dessas histórias que são relatadas nessa palavra tão preciosa que é a palavra de Deus, amém? E nessa tarde a gente vai estar aqui para bater um papo, conversar mais sobre uma dessas mães, que daqui a pouco vocês vão saber qual é, né, em nome de Jesus. Lembrando e pedindo a você que está participando com a gente, que você já vai curtindo, vai compartilhando essa programação. Você que não é inscrito no canal da Igreja Nova Unção, que você se inscreva em nome de Jesus, amém? Ativa lá o sininho de notificação para toda vez que tiver um vídeo, um ao vivo, que você fique sabendo e participe com a gente em nome de Jesus, amém? Estamos aqui sentadas nesse sofá abençoado, maravilhoso, nós três aqui, né? Em nome de Jesus. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Suzane. Boa tarde, pessoal. Mais uma tarde abençoada para falarmos mais de uma mãe, né? Que vai deixar um exemplo também maravilhoso. E peço a vocês que fiquem conosco até o término dessa transmissão para juntas, né? Podemos aprender com mais uma mãe que deixa um legado e um ensinamento maravilhoso, né, pastor Suzane? Sim, boa tarde, meninos, a paz do Senhor Amém. Jesus. Muito bom, né, estarmos aqui em mais uma quinta-feira para um bate-papo, mas não é um bate-papo de jogar a conversa fora, não. É um bate-papo de aprendizado, amém? Né, que a gente, né, tá nessa série Mães da Bíblia e tem muita coisa boa para a gente extrair, né? Nós que somos mães, né? Temos que buscar exemplos e referência de quem tem muitos a nos ensinar, coisas boas para acrescentar na nossa vida, amém? Então fica ligadinha, você que pode, né? Quiser anotar algumas coisas que Deus tocar em seu coração, fique à vontade, né? O nosso segredo é a gente aprender e praticar para melhorar, amém? Em nome de Jesus. Amém, verdade. A gente tem que receber a instrução e colocar em prática. De nada adianta a gente saber de alguma coisa e ficar com aquilo retido pra gente. Não vai surtir efeito, não é verdade? Então que nessa tarde você possa estar com o seu coração aberto e eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai estar falando ao seu coração. Antes da gente começar a comentar aqui, a bater esse papo abençoado sobre essa mulher da Bíblia, a pastora Cleide vai fazer uma oração em nome de Jesus. Ó Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, meu Deus, mais uma tarde abençoada, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para falar mais uma vez, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de mais uma mãe, meu Deus, que deixa exemplo para cada uma de nós, que nós possamos extrair, meu Pai, o bom do exemplo que ela deixa para cada uma de nós. E que todos, meu Pai, que estejam conectados conosco, meu Pai, possa sentir também o agir do Senhor, o fluir do Teu Santo Espírito, Pai. Assim como o Senhor está conosco aqui neste lugar, que o Senhor possa alcançar cada uma delas também nessa tarde, Senhor. Que o Senhor possa visitar cada lar representado, a cada família representada, a cada uma, meu Pai, que está conectada conosco, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, fluir através do Teu Santo Espírito, Senhor, e fazer tudo conforme Tu queres, Pai. Assim eu coloco, meu Pai, mais uma vez, Senhor, essa programação totalmente nas Tuas mãos, Pai. Porque o que adianta, meu Pai, estar aqui fazendo se a gente não tivesse a direção e a Tua presença? Porque a direção do Senhor e a Tua presença é o necessário e é tudo que nós precisamos. Assim, meu Pai, eu Te agradeço, meu Pai, e coloco mais uma vez tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que nessa tarde, então, a gente possa estar na dispensação do Senhor. Amém? Com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos atentos, inclinados para aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? E nessa tarde, meninas, a gente vai falar sobre uma mulher que ela foi ousada. Muito. Não é? A Bíblia chama ela de mulher cananeia, não é? A mulher cananeia, gente, que mulher de uma ousadia excepcional. Ela foi ousada, não é? Se a gente for olhar assim, a gente pode até achar que ela foi mal criada. Não tem aquelas respostas atravessadas, entendeu? Mas ela foi ousada e ela foi em cima ali, a resposta certa, engenhosa, não é? A resposta que fez a diferença, não é?
por uma resposta que ela deu a Jesus, despertou ali, né, a atenção de Jesus. E vamos ler essa passagem. Está lá no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. E diz assim: e partindo Jesus dali, foram para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem, essa atitude dessa mulher é uma coisa assim impressionante, porque ela estava diante de Jesus. Ela tinha uma causa para colocar diante do Senhor. Ela foi diante de Jesus para colocar essa causa. A filha dela estava terrivelmente endemoniada, não é? Ela tinha essa necessidade de estar diante do Senhor, não é, meninas? Sim. Com certeza, porque aqui como relata, né? Se uma pessoa, né, como ela aqui relata a palavra, que a filha dela estava terrivelmente endemoniada, dá a entender, Cleide, né? Dá a entender que a menina não estava possuída só com um demônio, terrivelmente demoniada, dá a entender, né, que ela estava totalmente possuída, ou seja, vários demônios estavam sobre o corpo daquela menina. Mas ela não se deteve, ela foi em busca, né, daquele que realmente ela ouviu que poderia fazer alguma coisa. E no decorrer aqui da passagem, nós vamos entender mais para frente, né, o que Jesus fez para que parasse para dar ouvido a ela, né? Porque aqui ela estava sendo ignorada ao ponto dos discípulos falar: Senhor, despede. Ou seja, é uma louca que está vindo aí gritando aí atrás de nós, despede essa mulher. Mas essa mulher teve uma ousadia, uma valentia que eu creio que hoje muitos de nós estão precisando aprender com essa mulher, né, pastor Suzane? Sim, com certeza. E o que me chama a atenção nessa mulher, a princípio, é como que ela identificou que sua filha estava endemoniada, né? Ou alguém informou para ela que tinha visão, ou ela mesma tinha visão, entendimento de que tal comportamento da filha, tal situação que a filha estava vivendo, era um comportamento de alguém que tivesse possesso, alguém que tivesse possuído, né? Então, isso me chama a atenção. Por quê? Porque muitas das vezes nós vemos algum comportamento errado de nossos filhos e ignoramos a situação, né? Dizemos: ah, não, é normal, é porque é levado, é porque é traquino. Outros ainda falam: é porque é danado demais, não é verdade? Só lançando palavra sem ir na raiz do problema, porque muitas vezes o comportamento daquela criança ou daquele filho, até já adulto, é tão somente porque um demônio o possuiu e está fazendo com que ele tenha tal comportamento. E a gente, às vezes, sem visão, sem discernimento espiritual, achamos que é tudo normal. Então, aqui, a princípio, já fica esse ensinamento para nós, né? Se a gente percebeu algum comportamento estranho na vida dos nossos filhos, vamos levar diante do Pai em oração, vamos buscar entender o tal comportamento, né? Se é algum trauma, se é algum problema ou se é, de fato e verdade, uma ação do inimigo, né? E nós, como já temos poder e autoridade, nós temos que expulsar esse demônio. E se nós não conseguir, como os discípulos também não conseguiram, né?
daquele jovem, a gente tem que pedir ajuda a quem tem poder e autoridade para isso, que foi o caso dessa mulher, amém? Amém. Olha só que interessante, né? É por isso que é bom, né? Ser um trio aqui, porque uma vai despertando a outra. Eu não tinha parado para pensar nessa situação, não é? Como é que ela detectou que aquilo ali era um demônio? Como é que ela soube que aquilo ali era um demônio? Existia uma anormalidade na vida daquela menina, não é? E a mulher, com discernimento, ela entendeu que aquilo ali não era normal, que era um demônio que estava ali, que ela estava terrivelmente endemoniada. Então a gente não pode agir no natural. Ah, não, é normal a criança ser assim, é normal o meu filho agir dessa forma. Ah, porque todo mundo hoje em dia, essa geração age dessa forma. Não. A gente tem que ter a nossa visão espiritual aguçada para que a gente possa detectar as ações do inimigo. Às vezes é um filho que não está dormindo direito, é um filho que não está comendo direito, mudou o comportamento dentro de casa. Por que isso está acontecendo? Eu vou orar, eu vou clamar, eu vou para os pés do Senhor, porque isso não é normal, fugiu da normalidade. Fugiu daquilo de como aquela criança é, de como aquele jovem é, ou adulto. Filho é filho, independente da idade, não é? Eu comento lá com os meus, eles podem ter a idade que for, mas são meus filhos e precisam obedecer, precisam respeitar, não é? Eu até brinco, se tiver que dar um tapa, pode estar maior do que a porta, mas eu vou dar, não é? Se chegar, a gente pula. Um puxãozinho de orelha, ó. Entendeu? Mas a gente precisa, né, ter esse aguçamento, aguçar a nossa visão espiritual, ter discernimento das coisas. Amém? Foi muito boa essa colocação que Suzane deixou aqui, não é? Foi muito boa para a gente dar uma despertada. E essa mulher, ela realmente, ela percebeu que aquilo ali estava acontecendo e ela foi atrás de quem poderia. Lá em Marcos conta a mesma história. No versículo 26, diz que essa mulher era grega, cirofenícia de nação, né? E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Isso vai explicar por que Jesus disse, né, que não é bom tirar, né, o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Porque os judeus, eles não se davam com o povo grego, cirofenício, não é? Então, existia essa rixa entre eles. Ah, mas então Jesus, ele discriminou aquela mulher? Não. Deus é Deus, Jesus é Jesus, ele consegue enxergar além do que a gente enxerga. Deus, ele sabia que precisava aguçar alguma coisa ali naquela mulher para que a fé dela fosse despertada. E ali naquele momento, quando Jesus fala, me perdi aqui, voltei. Deixa eu voltar aqui. Versículo 26. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Essa mulher, ela foi ousada nessa resposta que ela teve, não é? Que ela deu. Ela foi ousada, ela não se contentou com aquilo que Jesus falou. Não, Senhor, mas eu também tenho direito, nem que seja, né, essa migalhinha que tiver aí, essa migalhinha já vai resolver a minha situação, já vai resolver o meu problema. E Jesus ali, através daquela citação, através dessa resposta dessa mulher, Jesus, ele viu que havia fé no coração dela. Jesus, ele precisa enxergar essa fé viva no nosso coração, não é, meninas? Verdade. Com certeza, porque, como ele mesmo diz, né, que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. Temos que ter fé, né? Então, Deus teve essa conversa com ela e provocou ao ponto de ver que ela tinha fé, né? Porque uma pessoa, aparentemente, ser comparada com um cachorro, né? Era para ela totalmente desistir ali, mas ela não ficar ofendida, porque hoje em dia, né, não vou falar para ofender vocês, até mesmo serve para mim. Às vezes tem coisas que a gente ouve que às vezes a gente fica ofendida, aí muitos já querem sair da igreja, muitos não querem mais falar com o irmão, mas não vai até ele para tirar, né, a conversar aquilo que ouviu. O porquê que aquilo foi falado, mas ela não, ela continuou ao ponto de chamar a atenção de Jesus e Jesus parar, porque aqui também fala lá adiante na frente, antes, que ela o adorou.
Então Jesus espera isso de nós, porque quando Jesus se manifestou na terra, ele se manifestou para nós o adorar. Sim. Em todo tempo. Não é só quando tudo vai bem, é quando vai tudo mal também. Porque ele disse que os dias maus, né, ia chegar para cada um de nós. A gente não sabe o dia que vai chegar, mas nós temos que estar sempre com o nosso ouvido e a nossa mente espiritual aguçada para entender o que Deus quer falar conosco. E aqui, essa mulher deixou esse exemplo. E sei que muito mais Deus vai falar com você no decorrer dessa programação, amém? Aí, no caso, essa mulher, ela poderia também se colocar na posição de humilhada, né? Porque imagina, né, diante de uma multidão e o povo ali, né, falando, Senhor, despede, vem gritando, é uma louca, e Jesus dá uma resposta dessa. Né? Uma resposta que poderia decair o semblante dela, né, se sentir humilhada, rejeitada, né? Só que como a pastora colocou, né, ela se posicionou, não deixou com que aquela palavra abatesse ela, não deixou com que aquela palavra entrasse no seu coração e ela desistisse daquele favor que ela precisava. Né? Às vezes, como o Cleide colocou bem, às vezes né, a gente vai em busca de uma ajuda, de um socorro e vem aquela palavra dura sobre nós, mas não é aquela palavra dura em relação a nos humilhar, nos ofender. É uma palavra dura que requer de nós um posicionamento, né? Requer de nós que a gente amadureça muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes nós ainda estamos querendo ser tratada como, né, um bebezinho sempre cortejado. Bajulada, exatamente, né? Mas a gente na posição de mãe, né, que já tem que se posicionar em relação aos filhos, a gente precisa amadurecer. E essa mulher deixa esse exemplo para nós. Amém. Um exemplo de uma pessoa madura. Não se deixou abater com a resposta e disse, não, Senhor, ainda que seja uma migalhinha, mas eu quero, eu tomo posse, eu sei que o Senhor pode, eu sei que essa resposta dela está incutida, tudo isso. Eu sei que o Senhor não é ruim o suficiente para me abandonar sem minha bênção, eu sei que o que eu vim buscar eu vou levar, porque o Senhor já fez e vem fazendo, então eu sei que o Senhor pode. Então, nessa resposta dela, Jesus viu tudo isso no coração dela, não é verdade? Viu um coração disposto a sair dali com a bênção. Né, que nós possamos também ser assim. Quando a gente chegar diante do Senhor ou estiver diante de um homem de Deus, porque a gente aprendeu que o homem de Deus, ele libera a palavra de bênção. E se a gente toma posse, a gente vai agarrar a bênção com a mão e dar glória a Deus. Amém. Então, quando a gente está diante de Deus ou diante de um homem de Deus, a gente tem que se posicionar como servo e agarrar tudo aquilo ali e colocar no coração. Eu só saio daqui com a bênção na mão. Amém, minhas amadas? Amém. Amém. O que acontece? Aquela mulher, ela foi até Jesus com um propósito. O propósito de ter a libertação da filha dela, de ter uma mudança de vida na filha dela, na vida da filha dela. Não é? Ela saiu em busca disso, ela clamou, ela adorou, ela buscou o Senhor com essa finalidade, com esse propósito. E ela foi, e mesmo diante de uma negativa, vamos dizer assim, ela não se intimidou. Ela continuou buscando, continuou ali firme e Deus deu vitória. Jesus deu vitória àquela mulher. De tanto que ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Não foi de qualquer maneira, foi como ela desejava. Entendeu? A bênção, o milagre aconteceu como ela desejava. A filha dela foi liberta, foi transformada. A partir do momento que Jesus liberou aquela palavra, a bênção, o milagre aconteceu na vida daquela menina. Amém? Então que você, enfrentando, se você tem um objetivo diante de Deus, se você tem um objetivo a ser alcançado, então não se deixe enfraquecer, que as coisas, as palavras que você vem ouvir, que aquilo ali venham te minar, venham te tirar do prumo. Não, em nome de Jesus, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, então eu vou percorrer esse caminho até eu alcançar essa bênção. Amém. Em nome de Jesus, amém?
Então, se você está buscando pelo seu filho, não desista. Se você está buscando pela sua filha, não desista. Se você está buscando pela sua casa, pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde, não desista. Amém? Se você tem um objetivo, vai até o fim, porque Deus, Ele é contigo. E no final, se você permanecer firme até o final, Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. Amém? Em nome de Jesus. Essa palavra está aqui, não é para somente um relato, algo que alguém escreveu para não cair no esquecimento, não. Isso aqui é para ativar a nossa fé. A palavra de Deus, os testemunhos que estão relatados aqui na palavra de Deus é para ativar a nossa fé. Então, que você possa ter a sua fé ativada. Não se deixe levar pela palavra de A, pela palavra de B. Essa mulher não se deixou aqui recuar por uma palavra que Jesus disse a ela, não. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Ela não se deixou intimidar por uma palavra que Jesus falou para ela. Ela persistiu e ela teve vitória. Então, em nome de Jesus, não se deixe levar pelo que A fala, pelo que B fala, mas mantenha-se firme no propósito e no final a vitória é sua. Amém, meninas? Amém. E o mais interessante aqui, que muitas das vezes nós queremos a vitória, mas nós queremos ver primeiro. Mas aqui foi totalmente diferente. Aqui ela creu e depois ela viu o milagre, porque aqui relata que Jesus não foi até a casa dela, Jesus não foi com ela, Jesus simplesmente liberou uma palavra, que ao liberar a palavra, Jesus não sabia nem, dá a entender que nem onde essa mulher morava. Então a palavra que foi liberada, surgiu efeito lá na casa daquela mulher. Ou seja, a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Então você não precisa ver para crer, você tem que crer para ver. Então aqui foi o que aconteceu. Então se você está passando por alguma adversidade, alguma luta que surgiu no seu caminhar, na tua casa, ou até mesmo com o teu casamento, com teus filhos, creia que a tua oração, ela vai ser respondida sim. Amém. Independente do que você estiver vivendo, porque a palavra de Deus, ela não muda. Ele diz que clama a mim e responder-te-ei. Se você se manter firme na palavra, naquilo que Ele já falou a teu respeito, que Ele ia salvar você e tua casa, você não precisa primeiro ver, você tem que crer. Se você crer, o milagre vai acontecer, vai alcançar o teu lar, vai alcançar a tua família e todos vão receber o milagre e a salvação. Amém? Amém, em nome de Jesus. E como a gente sempre fala, né? Fica ligadinha aí em relação a essa criança, a esse teu filho, natural, espiritual, detectou qualquer comportamento, né? Fora do que a Bíblia diz, ora, né? Manda o inimigo embora, porque na vida dos nossos filhos ele não tem poder. Não faz de conta que não tá vendo não, porque às vezes a gente encarar a realidade é difícil, dá um frio na barriga, dá um medo. A gente às vezes mentaliza como que vai sentar, como que vai conversar, não é verdade, mães? Né? A gente fica pensando, meu Deus, hoje eu converso com ele. Quando ele entrar no quarto eu vou atrás, não é assim? Mas em nome de Jesus, chama pelo Espírito Santo, né? Se reverte desse poder que o Senhor já te deu e bota esse inimigo para correr da vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos unir a nossa fé em oração e você crê em nome de Jesus que Deus, Ele é contigo. Amém? Não se deixe levar por palavras que venham tentar te abalar a sua fé. Fica firme, porque a partir do momento que Deus ele libera a palavra, em nome de Jesus, o milagre acontece para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, Cleide, em nome de Jesus? Amém. Ó Deus, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Pai, como foi bom, meu Pai, mais uma vez o ensinamento, meu Pai, de mais uma mãe, Senhor, que não se deixou ser abatida, meu Pai, não se deixou, meu Pai, ser levada por nada que ela ouviu, por nada que ela viu.
porque o objetivo maior dela, Pai, estava somente no Senhor Jesus. A resposta que ela precisava, o milagre que ela precisava, estava somente em Jesus. E Jesus liberou uma palavra ao ponto, meu Pai, de se manifestar o milagre na vida da filha daquela mulher. E que nós possamos, meu Pai, fazer como essa mulher, Senhor, insistir até o fim, independente daquilo que nós estamos vendo, independente daquilo que nós estamos ouvindo, meu Pai, até mesmo ao nosso respeito, até mesmo aquilo que falam, meu Pai, de nós, que nós possamos, meu Pai, focar os nossos olhos, colocar somente a nossa expectativa somente no Senhor, porque sabemos, Pai, que o que nós precisamos só o Senhor pode fazer. Podemos buscar em pessoas, sim, mas fazer, meu Pai, conforme a Tua palavra, não buscar de qualquer maneira, Senhor. E mais uma colocação, meu Pai, no qual foi falado, Senhor, que quando nós estivermos, meu Pai, vendo alguma coisa de anormal acontecendo dentro do nosso lar, com nossos filhos, até mesmo com o nosso relacionamento, no nosso casamento, em qualquer área das nossas vidas, Pai, que nós possamos buscar o discernimento no Senhor e buscar em oração, de buscar, meu Pai, clamando para saber aquilo que nós temos que fazer, sabendo que o Senhor é um Deus que vai nos dar a orientação, a direção de como fazer, de como, meu Pai, alcançar e de como atrair o milagre. Assim, meu Pai, eu coloco tudo, meu Pai, todos, meu Pai, nessa tarde nas Tuas mãos, que nós possamos tomar exemplo, meu Pai, lição desta mulher, que não se deixou ser limitada nem abatida por nada, que nós possamos, meu Pai, buscar somente no Senhor, porque sabemos que o Senhor, meu Pai, é a fonte inesgotável. Oh, Mahai que se meio que te Mahai. Só o Senhor pode operar o milagre. O Senhor opera milagres hoje, opera milagres amanhã e vai continuar operando milagres sempre, porque o Senhor diz que jamais o Senhor vai nos abandonar, jamais o Senhor vai desistir daquele que busca constantemente no Senhor, como o Senhor mesmo diz na palavra, orar sem cessar. E é esse ensinamento que eu deixo nessa tarde. Ore sem cessar. Enquanto você não obteve a resposta, continua clamando que a resposta vai chegar. Assim eu coloco, meu Pai, mais essa oração, coloco mais essa programação, coloco todos que estão conectados conosco mais uma vez, totalmente nas Tuas mãos, já liberando, meu Pai, uma palavra profética, que ela possa receber a bênção que ela está buscando no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando aqui ao final dessa programação e eu creio que assim como foi bênção para nós, também foi bênção para a sua vida. Amém. Fica atenta a tudo que acontece na vida dos seus filhos e creia em nome de Jesus, que quando nós nos colocamos, diante do Senhor, Ele tem resposta, Ele tem bênção e que seja feito conforme Tu desejas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, meninas? Amém. Glórias a Deus. Até a próxima, em nome de Jesus, que vocês possam ficar ligadinhos aí conosco, nas programações e crendo que o nosso Deus é fiel e justo para cumprir na nossa vida tudo que Ele tem prometido. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Vai dar o tchauzinho, Cleide? Amém, glórias a Deus, Que você fique com essa palavra, tá? Não se deixe ser abatida por nada que você estiver ouvindo ou vendo. Creia somente naquele que te prometeu e que seja feita como Tu desejas. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então até o próximo programa e fique ligadinho. A gente falando em programa, fica ligadinho na nossa programação. A gente está tendo cultos e programas alternados, em semanas alternadas. Então a gente vai estar colocando lá no grupo das mães, do WhatsApp. E quando tiver a programação, a gente vai estar sempre mandando ali um recadinho, um aviso, tá certo? Fica ligadinho para você não perder em nome de Jesus, tá bom? Então até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau.